diz, né, um líder, né, diferente de um gestor, a liderança mesmo é aquela que a gente faz, a pessoa vê e segue, né, tu não precisa nem falar, porque ela tá vendo o exemplo, assim como criança, né, em casa, as crianças seguem aquilo que elas estão vendo, né, se tu disser, não, verdade. coisa, mas se tu faz, a criança, ela vai na tua atitude, não tu tá mandando ela não fazer. Então isso eu sempre comigo de fazer acontecer, diferente do tempo ruim. E eu lembro que eu cheguei pro Gustavo e disse, como que eu vou fazer um estágio na musculação, né, porque até então, ginástica, ok, como é que eu vou fazer estágio na musculação, eu não sei nada, e ele vê, tu vai aprendendo, vai estudando, eu vou te ajudando, né, e disse, cara, o cara confiou em mim trabalhar na musculação. Claro, cara, isso daí e tu sabe, Vera, que isso daí vai muito ao encontro que eu ia falar um pouquinho que tu comentou antes, que tu foi fazer a primeira aula, tu não sabia o que ia fazer, enfim, hoje tu vê algumas coisas que talvez faltaram, mas talvez tenha sobrado e ainda sobre uma coisa que fez, talvez o Gustavo ter tomado essa atitude, talvez tu ter tomado essa atitude lá atrás, que é a vontade. Porque a gente com vontade, a gente arranja um jeito, a gente arranja uma forma, a gente não dá desculpa, a gente não pensa assim, ah não, hoje não, vou deixar para segunda eu começo, não, já que não deu agora em janeiro, vou esperar o carnaval, aí em março, de repente eu começo a me exercitar, março eu começo a cuidar de mim, março eu mudo a alimentação, sabe? Então essa possibilidade, essa vontade, esse ânimo, todo esse desejo ardente que eu tinha por aprender fez com que as outras coisas ficassem pequenas. E aí isso tudo superou, como talvez hoje em dia supere, porque talvez é melhor a gente ser uma pessoa assim, média sempre, constante e com muita vontade, do que excepcional só às vezes. E depois daí passa um ano inteiro meia boca, né, sem fazer nada, e depois volta um ano excepcional. Então, a gente com essa vontade, a gente consegue adquirir lugares assim que talvez a gente sempre queira ter estado, né? Sabe que pra mim eu sempre digo pro pessoal, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Literalmente, entre aspas, a dor ensina a gemer. E meus pais sempre falaram pra mim, Veridiane, a gente nunca vai ter condições de pagar uma faculdade pra ti, né? Então, assim, eu fico pobre, tu não vai conseguir te formar, tu não vai conseguir pagar uma universidade. E eu disse, pai, eu vou pagar, eu vou trabalhar, eu vou conseguir me formar. E eu comecei, eu digo que eu comecei trabalhando depois estudando, porque eu já tinha estágio e as aulas não tinham começado ainda. Então, assim, eu precisava muito ser, vamos dizer assim, reconhecida e conhecida para conseguir pagar a faculdade e chegar onde eu queria, né? Então, eu sempre disse assim, nem que eu faça uma cadeira por semestre, mas eu vou me formar em educação física. Então, eu olhava pro meu pai e dizia assim, ó, eu vou me formar. E meu pai dizia, Veridiane, olha o horário que sai de casa. Eu acordava às vezes 4 da manhã, chegava em casa 1 da manhã, às vezes eu não dormia, né? Essa era a minha rotina. Na Unicinos, meu apelido era Zumbi, a Veri Zumbi, né? Porque eu tava assim. E eu lembro editada pelos meus chefes, né? Na época eu tive em São Paulo 2 academias. Na época era Life Body e a Ox, né? E aí eu dizia assim, Gustavo, pelo amor de Deus, surgiu uma oportunidade de eu dar aula lá em Novo Hamburgo, a hora da ginástica é muito mais que a hora do estágio da musculação, eu preciso dar um jeito. Ele, tá, Veri, vem, trabalha 2 horas, vai lá dar tua aula, volta, trabalha mais 2 horas. Então, assim, eu dizia, cara, quem que vai topar fazer isso, né? Tipo, deixar eu sair, voltar. Pegava minha moto, minha bis, e eu nunca esqueço. Gente, tinha um uniforme novo, Gustavo separou um uniforme novo pra todo mundo. E a ele de moto, voltou pra escola, na academia sem uniforme, você vai indo. Bah, cara, tu vê, e tudo isso daí ajudou e ajuda a forjar a gente até hoje, né? Como a gente entendendo isso daí, que ser humano se relaciona com ser humano, que todo mundo tem algum tipo de adversidade, de dificuldade, de talvez um grau que precisa transpor. E se a gente tem, às vezes, é um auxílio que é pequeno, ou grande, ou médio, não sei, mas que a gente tem alguém que olha, talvez, sobre o prisma, como a gente olha a vida, como as coisas vão se impulsionando.
e vão catapultando cada vez mais e fazem a gente caminhar, né? Não parar o caminho e faz às vezes a gente contrariar até aquelas pessoas que estão mais próximos a nós, talvez seja pai, mãe, que talvez por viver uma realidade que seja o limite deles, acreditam que a gente também vai se limitar ali, que a gente não pode mais, que se a gente for mais do que aquilo ali, talvez a gente vá se machucar, não vai ser legal, não vai ser bacana, e romper todas essas barreiras, fazer com que esses limites das pessoas que a gente mais ama não se tornam nossos limites, como isso é libertador, né, Veri? Muito, muito mesmo. Eu até digo assim para as pessoas que todo mundo falava, né, quando me disse, como é que tu aguenta? Isso eu escuto desde o meu primeiro estágio, né? Como é que tu aguenta essa rotina e tudo mais? Isso 8 anos atrás. E me faz, na verdade, não sentir o cansaço que as pessoas estão vendo é justamente essa vontade de ter meu diploma. Em princípio era isso, né? Eu morava de aluguel na época. Meu sonho era ter uma casa própria, era ter o meu carro, era me formar. E esse sonho muito maior, que a pessoa dizia assim, tô cansada, não vou conseguir dar aula. As pessoas me falavam, como é que tu dá 10 aulas de ginástica por dia, né? Tinha dias que eu dava 8, 9 e eu não conseguia treinar na musculação. Isso era muito fundamental. Eu dizia, gente, eu não consigo treinar na musculação porque eu tô exausta de dar as aulas. Mas eu priorizei muito isso. E aí as pessoas falavam, mas como é que tu estudava e trabalhava, né? Eu sempre falei que quando a gente quer muito uma coisa, a gente organiza, né? Então o que eu fazia? Tinha um semestre que eu fazia só uma disciplina e trabalhava mais, dava mais aulas, todo mundo entrava em férias, eu substituía todo mundo. Não tem essa de não vou substituir, ia em qualquer lugar. E aí quando vinha o outro semestre, eu diminuía o número de aulas que eu dava de ginástica e fazia um pouco mais de cadeiras com o dinheiro que eu tinha guardado no outro semestre. E era assim, um semestre trabalhando mais, estudando menos, e o outro estudando um pouco mais, ganhando um pouco menos. Para conseguir, na época, manter tudo. Porque quando a gente mora de aluguel, paga o transporte, mas, né, todo mundo sabe, a fase do estágio, ela é um período que você tem que aprender muito, trabalhar, mostrar serviço ao mesmo tempo, tem que te dedicar, tu não pode deixar o seu trabalho despencar, né? Você tem que manter aquilo aquela atividade, os alunos sempre em contato e sempre estando plena, eu digo assim pro pessoal, plena, dando o teu melhor. Então, essa vontade era muito maior que tudo, maior que o meu sono, maior que... E eu acho que isso segue na minha vida, sabe? Hoje, quando as pessoas falam, como é que... Porque hoje, teoricamente, perto dos 30, né? É para desacelerar, mas eu estou acelerando. Isso aí. Isso perto dos 30 é para desacelerar, 30, 35, quem tem uma vida média, quem tem uma vida comum, uma vida ordinária. Mas quem tem uma vida diferenciada, a cada ano é pra gente estar melhor, a cada ano é pra gente estar melhor fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Porque tudo que a gente constrói hoje, cada grãozinho, cada passo que a gente vai dando na maratona, nos credencia a chegar lá no final lá e ter orgulho daquilo que a gente está fazendo, né, Vera? Com certeza. É uma trajetória, assim, eu digo pro pessoal, quando me falam, Vera, tu consegue lembrar de tudo que tu passou, como que tu conseguiu chegar em tal lugar, como que... Eu lembro cada etapa, né? Eu lembro quantas vezes eu cheguei aí, Gustavo, pelo amor de Deus, eu tenho um treinamento, eu preciso que tu me libere para fazer o curso, eu não tenho como trabalhar tal dia, né? E os meus chefes, todos, né, da área, todos, nenhum nunca me proibiu quando era relacionado a estudo, né? E eles sempre diziam, não, Veri, é para tu melhorar, é para tu aprender mais, trazer conhecimento para os alunos, para a academia, pode ir, né? A gente se vira aqui, a gente dá um jeito aqui. Então, assim, como é importante também mostrar que a gente quer sair para aprender. Eu não estava faltando para ir numa festa ou para dormir, eu estava faltando para ir em busca de um conhecimento. Eu sempre digo que eu queria ser a primeira em tudo, né? Vai ter um treinamento de Zumba, quero ser a primeira. Vai ter um treinamento de Pilates, lá não sei onde, quero ser a primeira. Eu sempre tive essa vontade de ser a primeira a trazer, mesmo sem dinheiro, parcelando em 12 vezes. Porque meu pensamento era, se eu fizer 2.000 parcelar em 12 vezes, quando eu voltar com aquele curso, eu sou a única prof, eu posso cobrar um pouquinho mais por dessa aula, e em 12 meses eu paguei aquele treinamento. E depois eu só ganho. Boa. E isso daí foi até o que tu comentou antes, que tu fez a tua pós, salvo engano, em estratégias empresariais, isso? Fiz gestão e liderança de pessoas. Gestão e liderança, olha aí. E nada melhor que a gente fazer a gestão de nós mesmos, para aí poder fazer a gestão de outras pessoas, né? A gente conseguindo fazer
a gestão daquilo que é importante para nós e desenvolver, nem que seja um passo pequeno, um passo médio, um passo grande, todos os dias, a gente consegue, através até do nosso exemplo, muitas vezes, gerar uma liderança extremamente diferente daquela que apenas com as palavras. Porque o exemplo, ele arrasta, né? A palavra, ela convence só, mas o exemplo, ele arrasta. Exatamente. Como diz, né, um líder, né, diferente de um gestor, a liderança mesmo, é aquela que a gente faz, a pessoa vê e segue, né? Você não precisa nem falar, porque ela tá vendo o exemplo, assim como criança, né? Em casa, as crianças seguem aquilo que elas estão vendo, né? Se você não verdade. Coisa, mas se tu faz, a criança, ela vai dar a tua atitude, não está mandando ela não fazer. Então isso eu sempre comigo de fazer acontecer, indiferente do tempo ruim. Quantas vezes cheguei molhada com capa de chuva, ou às vezes, né, acontece acidente de moto, azar, ia toda dolorida dar aula, nem sentia na adrenalina. Quantos colegas às vezes não abraçaram as oportunidades? Porque eu digo, a oportunidade no período da faculdade, ela é muito presente, né? É muito mais fácil até, eu digo, do que depois de formado, né? O momento que você está estudando, aparece muito estágio. Só que a galera diz, mas paga pouco, mas não sei o quê. Só que aquele momento, né, vão me querer matar pelo que eu vou falar. Às vezes era o momento que a gente está pagando, porque o que a gente aprende no estágio, né? Eu digo assim porque o Gustavo foi meu primeiro, meu professor, né? Porque o Gustavo domina muito cinesiologia, ele é pós-graduado em cinésio, né? Se eu não me engano. Isso, exatamente. Então eu aprendia muito, e eu lembro que ele fazia as reuniões para falarem, debater os assuntos, e eu estava no primeiro semestre, eu ficava assim, o que eles estão falando, né? E o Gustavo me olhava e disse, ele deve estar perdida. Ele sabia que eu ainda não tinha para entender, mas eu participava igual. Ele dizia, é opcional, tu quer participar ou tu não quer, a opção é tua. Eu dizia, não, vou ficar igual mesmo, sem entender nada. Estava absorvendo, e alguma coisa eu entendia, alguma coisa eu aprendia, né? E depois chegava na faculdade e lembrava, o Gustavo uma vez falou isso. Eu sempre fui muito de querer ouvir, né, as pessoas, de aprender. Isso é uma sede que eu tenho até hoje. Eu gosto de fazer aula de outras pessoas para eu ver onde eu tenho que melhorar, porque a gente sempre tem o que aprender. Muito, né, uns com os outros, assim.